Estamos de volta. Agora, só para finalizar a questão dos crimes, tá? Quando os crimes contra as relações de consumo são cobradas no CDC, no conteúdo programático do CDC, nós temos basicamente a lei seca, ok? Os crimes propriamente ditos, perfeito? Então, nós vamos ver aqui rapidamente, um a um, para você que não gosta muito de ler lei seca sozinho, mas calma, não vamos só ler a lei aqui, mas vamos dar uma ênfase para ela, porque, afinal de contas, é ela quem é cobrada nas suas provas. Então, perfeito. Primeiro crime, omissão sobre a nocividade. Então, olha o nosso verbo. Omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade ou periculosidade de produtos nas embalagens, nos invólucros, recipientes ou publicidade. Pena, detenção. Parágrafo único, que é uma forma equiparada para o crime previsto no caput. Incorrerá nas mesmas penas quem deixar de alertar mediante recomendações escritas ostensivas sobre a periculosidade do serviço a ser prestado. Se essa conduta do parágrafo 1º ou a conduta do caput forem culposas, nós temos uma pena diferenciada, nós temos uma pena mais branda, perfeito? Aqui nós dizemos que são crimes omissivos próprios, porque o verbo é uma omissão. Então, o fornecedor, ele deixa de fornecer essa informação, e a partir do momento em que ele faz isso, ele está incorrendo, portanto, no crime do artigo 63, perfeito? Leia-se, fornecedor, pessoa física, tá? A empresa não vai ser responsabilizada criminalmente, porque não tem como ela ficar presa. Então, se na gestão da empresa puder ser identificado o fornecedor que omitiu essa informação, ele, pessoa física, é quem vai ser aqui responsabilizado criminalmente. Maravilha? Nosso segundo crime. Deixar de comunicar a nocividade descoberta depois que se coloca um produto no mercado de consumo. Também um crime omissivo. Olha o nosso verbo deixar. Deixar de comunicar à autoridade, aos consumidores, a nocividade ou periculosidade de produto cujo conhecimento seja posterior. Então, eu coloco o produto no mercado, depois eu descubro que ele é nocivo, só que eu não informo para os consumidores. Também no parágrafo único aqui, nós temos uma forma de equiparação. Veja, incorrerá nas mesmas penas quem deixar de retirar do mercado imediatamente, quando determinado pela autoridade competente, os produtos nocivos ou perigosos na forma deste artigo. Ou seja, você tem lá um fornecedor notificado, dizendo, olha, tira esse produto da circulação. E o fornecedor não faz isso, embora não tenha sido ele quem descobriu esse defeito posterior do produto, essa nocividade dele. Então, o que ele vai fazer? Se ele se abster, ele vai ser responsabilizado como se tivesse sido o próprio fornecedor que, na época, descobriu o vício, ok? Ou defeito, e não comunicou às autoridades competentes, perfeito? Então, da mesma forma que aquele que deixa de comunicar à autoridade competente, também o é aquele fornecedor que já está com o produto no mercado de consumo e ele ainda assim não retira, deixa lá ali nas prateleiras, continua mantendo a venda desse produto nocivo. Tudo bem? Então, esse é o teor do 64. Depois, 65, execução de serviço contrariando determinação de autoridade competente. Executar serviço de alto grau de periculosidade, contrariando determinação de autoridade competente. As penas desse artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à lesão corporal e à morte. Ou seja, se eu executo serviço de alto grau de periculosidade e, nesse serviço, contrariando determinação da autoridade, eu mato alguém, eu, pessoa física, respondo por esse crime e também pelo crime de homicídio. Ou se eu praticar uma lesão corporal, também é o mesmo raciocínio. Veja, isso aqui é lei nova,
Então, muita atenção, pessoal, que isso com certeza poderá cair na prova de vocês, tá bem? Então, é alteração legislativa recente. Recente para fins do direito, né? Já tem 3 anos que houve alteração, mas ainda é recente. Então, portanto, pode sim ser cobrado na sua prova. Depois, parágrafo 2º. A prática no disposto no artigo 39, inciso 14, também caracteriza, também é uma forma equiparada do caput, perfeito? Lembrando que também é lei nova, tá? Então, portanto, se a prestação do serviço perigoso for realizado em desconformidade com a determinação da autoridade, ok? Veja, ou seja, ele é um serviço altamente perigoso. Então, nós temos aqui serviço perigoso sem permissão. Crime. Perfeito? Serviço perigoso com permissão, mas a natureza do serviço já é perigosa. Então, o próprio serviço é perigoso. Então, por exemplo, é uma concessionária de energia elétrica que está lá trocando os fios de alta tensão. Pô, é algo perigoso. Veja, a autoridade competente, ela autorizou. Se porventura acontecer um acidente ali e alguém morrer, não vai ser esse crime aqui, porque houve a permissão. Aqui é só para o caso de a autoridade competente não permitir, pessoal. Perfeito? Então, muita atenção para esse detalhezinho aqui. Maravilha? Depois, próximo crime, artigo 66. Afirmação falsa e omissão de informação relevante sobre produtos ou serviços. Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre qualidade, quantidade, durabilidade. Veja, pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Forma equiparada. Está nas mesmas penas quem movimenta a oferta, aquele que paga pela oferta. E veja, no parágrafo 2º, se essa afirmação falsa ou enganosa, que tenha sido eventualmente patrocinada, foi a título de culpa, nós temos uma pena mais branda, perfeito? Então, o que você vai ter que memorizar desses crimes que nós estamos conversando, gente? Só para vocês verem aqui. Quais são os crimes que admitem modalidade culposa? Isso cai muito nas provas. Então, veja, aqui também é admissível a modalidade culposa de crime, tá? Então, você vai ter que, dentro desse rol de crimes, memorizar qual é ou não crime culposo. Maravilha? Depois, meus queridos, também, 67, fazer ou promover publicidade que sabe ser enganosa. Pena, detenção de 3 meses a 1 erro, perfeito? Se essa publicidade enganosa for destinada exclusivamente para induzir o consumidor em erro, nós vamos aplicar essa lei aqui, tá? Que é uma lei específica lá das relações de consumo. Maravilha? Então, olha lá o que nós temos no artigo 68, que é um artigo que anda junto com o 67, mas existe uma diferença fundamental. Então, veja, o que você tem que memorizar aqui? Tá? Me perdoem esse ver abaixo que eu não transcrevi a lei especial. Essa lei é uma lei específica que trata só sobre os crimes contra o mercado de consumo, perfeito? E aí, veja, aqui publicidade enganosa ou abusiva, sem interesse de criar o consumidor em uma situação específica de erro, tá? Se tiver isso, esquece que não vai ser o nosso caso. Mas se cair na sua prova, na pior das hipóteses, eles vão só colocar a regra que é o crime que nós vimos. Agora, o que cai muito é eles inverterem o 67 como o 68. Veja, fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria ser capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde e segurança. Então, veja que isso aqui são crimes extremamente parecidos, mas veja, no 67, publicidade enganosa ou abusiva, apenas.
No 68, publicidade que induz o consumidor a se comportar de uma forma prejudicial a si mesmo. Na publicidade abusiva, temos violação do direito do consumidor. Na publicidade enganosa, na publicidade que induz, a gente vai ter a potencialidade de dano. Então, por exemplo, qual é a regra disso aqui? Propaganda de cigarro ou bebida alcoólica, que se relacionam a sucesso profissional, a dinheiro. Então, a pessoa pensa assim, pô, vou comprar um cigarro, vou ficar rica. Então, vocês podem ver que nós quase não temos mais hoje, não temos propagandas de cigarro nos meios de televisão. Antigamente, isso era muito associado com poder, com beleza, com riqueza. E as pessoas, elas acreditavam que se comprassem, iriam se encontrar na mesma situação dos atores. Então, isso é uma publicidade que induz o consumidor a erro. Diferente da enganosa. Você engana, mas não induz. Você não incute, você não atrai ele. Ele já está ali e aí você abusa, mas você não é a responsável por ele ter adquirido aquilo ali. Você contribui, mas não foi você que criou essa situação toda a ponto dele querer a aquisição. Na publicidade do 68, sim, é mais forte do que a conduta praticada no 67. Perfeito? Mas veja, o que também é bastante cobrado quando se cobra crimes é o 69, também um crime omissivo. Deixar de organizar dados fáticos, técnicos e científicos que dão base à publicidade. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Também aqui nós temos um crime omissivo. E, da mesma forma, nós temos lá no 71, cobrança vexatória ou violenta. Utilizar na cobrança de dívidas, de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas, incorretas ou enganosas, ou de qualquer outro procedimento que expõe o consumidor injustificadamente ao ridículo ou interfira com o seu trabalho. Maravilha? Então, esse é a cobrança vexatória, então ela também caracteriza crime. Temos aqui o 72, impedir ou dificultar o acesso do consumidor às informações que estão constando sobre ele em cadastro de banco de dados. Então, isso também é um crime. Temos no 73, deixar de corrigir a informação imediatamente no sistema de dados, aquela informação que é incorreta com relação ao consumidor. Isso também é crime, mas veja, a pessoa deve saber que a informação é inexata, para que se tenha esse crime caracterizado. Maravilha? Depois, 74, para finalizar, deixar de entregar ao consumidor o termo de garantia adequadamente preenchido e com especificação clara de seu conteúdo. Isso também é crime previsto aqui no CDC, tá? Agora, gente, para a sua prova, você vai bater o olho nesses slides e é isso, você vai arrebentar na parte dos crimes. Mas saibam vocês, né? Professora, então quer dizer que se acontecer qualquer uma das situações comigo, eu posso, então, ingressar contra o atendente? Pode. Você vai na delegacia, vai dar essa notícia de fato, e aí, geralmente, todos os crimes aqui não têm uma pena que vai exceder a 2 anos. Então, vai ser designada uma audiência lá no Juizado Especial Criminal, onde as partes, você e o ofensor, o autor do fato, vão tentar conciliar vocês, uma composição civil ou até mesmo uma transação penal com relação a essa prática, tá? Mas isso não impede que você, que tenha sido ofendido, ingresse no juízo cível em uma ação de indenização por dano moral, tá? Essa ação de indenização por dano moral não tem nada a ver com o prejuízo do seu produto ou serviço. É uma outra coisa em razão do crime que foi praticado, tá? Agora, por exemplo, uma cobrança indevida. Você vai ingressar lá pedindo dano moral pela cobrança indevida. Se dentro dessa cobrança indevida ela foi vexatória, aí até você pode acumular. Então, criminalmente, você trata com a pessoa que te ofendeu e no cível, no CDC, você vai colocar a indenização por dano moral, que foi ainda mais agravada em razão dessa cobrança vexatória, percebam?
Mas veja que também uma esfera não depende da outra. Se você quiser ajuizar o criminal e depois ir no cível, sem ser no CDC, por qualquer uma das outras práticas, você também pode, ok? São campos de responsabilidade completamente diferentes. Maravilha, pessoal? Agora, gente, finalizamos aqui, ainda que rapidamente, o estudo do CDC, né? Acho que umas 6 horas e meia de aula. Corremos bastante, é verdade, mas esse curso é muito objetivo. Então, a minha finalidade foi enfocar os slides com os artigos principais para você bater em cima deles e gabaritar a sua prova de primeira fase, perfeito? Então, por isso eu não adentrei muito aqui no universo dos crimes. Tentativa, consumação, coautoria, procedimento, por quê? Porque não é isso que cai quando esse conteúdo é cobrado na ementa do CDC. Quando isso é cobrado na ementa do CDC, os examinadores, eles só querem saber os crimes. Quando eles querem isso mais específico, esses crimes do CDC caem na matéria de legislação penal especial. Então, é um outro conteúdo programático em que vai ter lá crimes do CDC. Aí lá, o enfoque é mais aprofundado, ok? Por isso, aqui nós simplesmente batemos o olho rapidamente, porque com certeza na sua ementa, esse conteúdo programático ele não vai aprofundar no aspecto criminal, a não ser que, lá em legislação penal especial, se por acaso tiver, eles estejam ali cobrando crimes. Aí, aqui, essa aula de agora não vai te servir, porque aí nós teríamos que ter uma aula mais aprofundada falando sobre cada um dos crimes, sobre tentativa, forma consumada, forma tentada, concurso de pessoas e assim sucessivamente. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Vamos seguindo no nosso caminho, no nosso estudo, na nossa dedicação. Só você sabe o que você passa, né? Guarde para você e use como estímulo para você continuar aí nessa lida de concursos públicos, perfeito? Espero muito, muito que vocês se deem bem na prova. E, caindo qualquer questão do que nós abordamos aqui, por favor, me mandem um e-mail dizendo, olha, Laila, você acertou, deu certo, arrebentou. Às vezes os alunos me mandam também direct nas redes sociais, no Instagram ou no Facebook, dizendo, professora, você acertou, você mandou bem, você me ajudou. Eu fico muito feliz e muito grata por essa oportunidade. Até logo e a gente se vê por aí. Clique lá aqui.